Oi, pessoal, voltamos. Então é o seguinte, vamos lá para o nosso exercício, como estávamos falando, para nós calcularmos a nossa taxa de frequência, ou coeficiente de frequência, que vai levar em consideração o número de acidentes com afastamento, vezes 1 milhão, dividido pelas horas homens trabalhadas, e vamos calcular também a nossa taxa de gravidade, que vai levar em consideração dias perdidos e os dias debilitados. Então, nós vamos ter a seguinte situação aqui. A empresa, então, Estrela da Morte S.A., em um mês, ocorreram 2 acidentes. Pode ser aquele mês de março que a gente acabou de calcular. Com afastamento. Então, ocorreram 2 acidentes com afastamento, então devem ser contabilizados nos dias 11 e 15 do mês, onde os empregados Stormtroopers retornaram ao trabalho nos dias 27 e 30, respectivamente. Considerações. O segundo deles perdeu a audição de um dos ouvidos devido a uma bomba. Perdão. Na verdade, eu acho que dá para contar o primeiro, porque daí fica mais fácil de calcular. Mas enfim. Então vamos calcular a taxa de frequência, que vai levar em consideração então a ocorrência, e calcular a taxa de gravidade devido ao número de dias perdidos ou debilitados. Se quiserem copiar, vamos dar um minutinho aí para vocês copiar o exercício. Oi, pessoal, beleza? Podemos seguir? Sim. Então eu vou lá para o Excel de novo. Então, vamos lá. Deixa eu cortar isso aqui, jogar para cá. Então, vamos calcular, então, a taxa de frequência, calcular a taxa de gravidade. Deixa eu só colocar a minha aula aqui. Então tá, primeiro passo é a gente catar lá no exercício o número de horas homens trabalhados. Nós poderíamos usar esse 47 aqui, mas vamos usar o que está lá no exercício, porque daí já fica fácil.
que no exercício estava 46.932 mil homens horas trabalhadas. Então, a nossa taxa de frequência vai ser dada da seguinte forma: número de acidentes com afastamento, vezes 1 milhão de homens-horas, previsão de trabalho que um homem vai ter ao longo da vida, dividido por homens-horas trabalhados. Então, eu tenho igual, parênteses, 2 acidentes ocorridos no mês de março, vezes 1 milhão. 1, 2, 3. Isso aqui dividido por total de homens-horas trabalhadas. Então, eu tenho 42, minha taxa de frequência, vou colocar em azulzinho aqui. Minha taxa de frequência, 42,61. E a minha taxa de gravidade vai ser dado para o seguinte. Aqui nós temos uma situação. Lembra no exercício que eu tinha a situação que os dois ficaram afastados, um dia 11 e o outro dia 15. E o dia 11 voltou no dia 27, e no dia 15, o que acidentou dia 30, dia 15 voltou dia 30. Só que um deles, os dois ficaram afastados, só que um deles estourou uma bomba e o cara perdeu a audição de um dos ouvidos. Então, para isso, nós vamos lá na aula de volta. Porque a gente vai. Um deles, como ele ficou permanente, porque ele ficou surdo de um dos ouvidos, ele. Você não vai quantificar os dias perdidos dele, você vai quantificar os dias debilitados. Então, deixa eu voltar para a aula lá. Opa. Vamos. Então, vamos voltar lá. Aqui. Perda de audição de um ouvido. Então, são 600 dias debilitados. Pelo fato, então, do cara ter ficado surdo de um dos ouvidos por causa da bomba. Você vai contabilizar para um deles os dias debilitados. Vamos voltar para o Excel. Então tá, então eu vou colocar aqui, ó, dias debilitados. Debilitados são 600 dias por conta da perda de audição. E dias perdidos. Aí eu tenho um cara aqui que teve dias perdidos. Então, vamos contabilizar o seguinte. O primeiro cara ficou afastado no dia 11 e voltou no dia 27. E o segundo começou o afastamento no dia 15 e voltou no dia 30. Então, como é que eu conto isso aí? Conta do dia da ocorrência do acidente até um dia antes da volta do acidente. Daí não importa se é sábados, domingos, feriados. Então, no exercício, no enunciado, deixa eu só olhar como é que estava lá. O segundo deles perdeu a audição de um dos ouvidos devido à bomba. Então, o cara que afastou dia 15 e voltou dia 30, ele ficou debilitado. E o cara que afastou dia 11 e voltou dia 27, é esse que a gente vai contar dias perdidos. Então, vamos contar os dias perdidos. Ele afastou dia 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ele ficou 16 dias. Ele teve 16 dias perdidos. Tá claro isso aqui? Dias perdidos, dias debilitados? Sim. Porque a conta é simples. Com uma dúvida, pessoal, tá aqui? Não, professor. Não, professor.
É relativamente bem simples. Então vamos lá. Então eu tenho 16 dias debilitados, mais 600 dias perdidos. Deixa eu colocar outro parênteses aqui. Perdão. Vezes 1 milhão de horas. Isso aqui tudo dividido pelo dias, homens horas trabalhadas. Então eu tenho 13.125, lembrando que daí esses homens horas trabalhadas eu conto o número cheio, que no caso seria 13.125. Então, com esses dois coeficientes aqui, o INSS vai catar e ranquear as empresas para dizer se ela vai perder bônus, se vai ganhar bonificação, com ou sem. Beleza? Então, vamos voltar lá para nossa aula. Então, voltando para nossa aula, então, nossa empresa, eu acho que minha conta também vai ficar um pouco distorcida, porque eu usei alguns valores diferentes, eu acho que eu usei o segundo. Então, eu considerei 15 dias perdidos em vez de 16. E então é isso aí. A conta ficou quase, elas praticamente idêntica, e vai avaliar. Então, esse fica para exercício e tarefa dessa semana. Eu vou postar isso aqui lá no site. A seguinte situação: na empresa Templo Jedi Limitada, no mês de outubro, ocorreram 6 acidentes. Conforme a tabela abaixo, calcula a taxa de frequência e a taxa de gravidade. Considerações: as horas homens trabalhadas é de 255 horas. Então, o que você tem que avaliar aqui? Nós temos várias situações numa empresa, se você for pensar. Ocorrências de acidentes, acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento. Lembrando que para o INSS não vale o acidente sem afastamento, só com afastamento. Então, na prática, você tem que quantificar para você fazer seu relatório e você tem que quantificar, mas para efeito de cálculo, só os com afastamento. Então, pegando na ocorrência que você teve, você vai avaliar só primeira ocorrência, segunda, a quarta ocorrência e a sexta ocorrência. Tem que quantificar o número de acidentados e quantificar os dias perdidos desses acidentados e se teve dias debilitados ou não. Então, este é um dos exercícios. O segundo exercício, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque ele vai quantificar ao longo dos meses esse homens horas trabalhadas, mês de fevereiro, janeiro, março, abril. Esse atualizado, vocês não levem em consideração, porque ele é como se fosse uma média do mês, tá? Então, não leve em consideração. Considere só os meses mesmo. Mas aqui surge uma questão que vale esclarecer, que vocês vão notar e aparece muito na estatística. É a figura dos dias transferidos do mês anterior. Então, assim, o resto é praticamente idêntico. Então, se você catar aqui, homens horas trabalhadas, tem que ser calculado mês a mês, porque envolve número de trabalhadores efetivamente trabalhando. Os caras que estão afastados, férias e com afastamento médico não contam. Acidentes com afastamento vai levar em consideração esse. Vai levar em consideração os dias perdidos, no caso, por mês. E vai aparecer então a figura dos dias transferidos do mês anterior. O que é isso aqui? Por exemplo, vamos voltar para o exemplo lá da senhorinha aqui que estava limpando a UFPR e caiu, estava lavando a escada lá, caiu, quebrou a perna, quebrou o joelho. No início, ela está afastada porque ela quebrou o joelho como dias debilitados. Só que passa o mês, porque pense assim, ó, o cara sofreu um acidente, eu não sei quando que ele vai voltar. Então, pode ocorrer que, por exemplo, nós estamos no dia 10, ocorreu um acidente agora e ela vai ficar mais de um mês afastada. Então, esse mês eu não tenho como quantificar o acidente para eu computar no meu valor esse mês. Então, quando ela voltar, que eu vou conseguir computar esses dias do mês anterior.
Então, eu vou ter que quantificar em fevereiro, vamos catar aqui, eu vou quantificar em fevereiro o resto dos dias que vieram de janeiro. Por isso que vai ter assim, ó, dias transferidos do mês anterior, mas ele tem que entrar na estatística, foram dias perdidos, mas você conta daí em fevereiro, não em janeiro. E dias debilitados vão ser os acidentes que houve algum tipo de ocorrência com perda irreparável. Beleza? São esses dois exercícios que vão ficar no site lá disponível para fazer. É só responder, pode ser em PDF até, e linka lá e a gente vai quantificar. Eu posto, então, lembrando, as atividades da aula passada, da semana passada, hoje, e mais esses exercícios que vão estar disponíveis, que vai ser válido para esta semana. Tudo bem, pessoal? Possivelmente amanhã eu posto mais uma aula assíncrona da nossa disciplina e vamos seguindo adiante. Até mais. Até mais, professor. Obrigado. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.